Nós vivemos num mundo cheio de estímulos o tempo todo. Mas como seria se você estivesse num local onde reina o silêncio, onde não há essa vibração tão grande de estímulos externos? Você conseguiria viver, experienciar este momento? Ou será que bateria um desespero porque a gente está tão acostumado a esses estímulos intensos o tempo todo que quando a gente silencia, a gente não sabe mais o que fazer? É assim que a gente abre esse episódio. Nós vamos falar mais um pouco dessa viagem da Cleide para o deserto da Atacama, que foi tão necessário a gente trazer essa fala aqui, porque em todos os momentos que conversamos durante a viagem dela, eu percebi o quão foi uma viagem não programada por ela para este momento, como ela já falou no episódio anterior, porém foi uma viagem necessária para todos os desbloqueios que ela precisava passar, que ela precisava viver, e ela precisou se permitir. Então, nós vamos falar muito hoje desse silêncio que se encontra no deserto. Sejam muito bem-vindos, já mande esse episódio para outras mulheres, para outras mães que precisam entender e ouvir a importância desse silêncio, essa importância de voltar para casa, se conectar e só sentir. Eu sou Ivete. Opa, já dei um tablefe no microfone aqui. Eu sou Ivete, eu sou mentora terapeuta e estamos nesse projeto Vozes Maternas de volta para casa juntas, né? Eu e a Cleide, te convidando também para voltar para casa, para voltar para o seu interior, para voltar para Deus. Vou passar a bola para a Cleide. O deserto me ensinou que o silêncio não é vazio. O deserto me ensinou que se conectar com Deus, às vezes você precisa silenciar. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e junto com a Ivete, nesse projeto aqui incrível do Vozes Materna. Então, acho que foi um dos maiores aprendizados que o deserto me ensinou. Foi o silêncio. Silenciar para se ouvir. Silenciar para se sentir. Silenciar para ver diferente. E se permitir vivenciar tudo aquilo naquele momento. Uau! E quantas vezes, né, a gente já falou aqui em outros episódios da importância, né, de que a gente realmente precisa silenciar para ouvir Deus, né? A gente teve vários momentos de gravação, que a gente não conseguiu gravar, que a gente não, sabe? E quando a gente silenciou, a gente permitiu sentir, ouvir. Porque nessa turbulência a gente não ouve. Você tá sempre, às vezes a sensação que tu tem é cada um falando mais alto. É igual você, por exemplo, pega se você gritar com o teu filho, sabe? Enquanto você vai falando mais alto, ele vai te respondendo mais alto e ninguém ouve. Agora experimenta no meio da briga, no meio do vucu-vucu. No meio do vulcão. Você começa a falar baixinho. Baixa tudo e começa assim, então, assim, sabe? Tipo, baixa a energia, baixa a adrenalina, silencia e ouve. E muitas vezes nesse baixar e silenciar é aonde você vai sair do vulcão e entrar no silêncio. E é no silêncio do seu interior que você diminui o vulcão do seu filho, daquela adrenalina que ele está. E ainda eu convido você nesse momento, não só baixar a voz, mas se baixar na altura dele. Baixar aonde os seus olhos se conectam. E fale baixo, olhando diretamente no olho dele. E depois você me conta
como é que foi para você. Se o seu vulcão não baixa e o vulcão dele também. E vocês se conectam realmente. E tem uma coisa que eu quero trazer que me lembrei agora, eu já ouvi várias vezes. Quando você está perto, você só consegue sentir amor. Experimenta. No auge de uma discussão, chega perto, mas perto para sentir. Você não consegue sentir outra coisa que não seja a conexão. Então, aproxime os dois corações, e quando você diz assim, aproxime o olhar, automaticamente os corações se aproximam e vai passar a exalar amor, aquela raiva, tudo aquilo. Aquela explosão do momento, né? Aquilo tudo tende a baixar. Com certeza. Pode ter certeza que você vai ter muitos grandes ganhos com isso. Baixando essa adrenalina, aprendendo a sentir, aprendendo a desacelerar, a ter esse equilíbrio emocional no momento que você está no maior auge. No momento que você silencia. E como foi para você essa virada? Porque quando você saiu daqui, você estava naquela, né, no que a gente está acostumado com esses estímulos extremos o tempo todo, e aí você chega no local onde tudo é silêncio. Como que foi essa chegada, essa virada de chave para você ter esse entendimento? Primeiro é respirar. Respirar, se conectar e se permitir sentir o que você realmente foi fazer lá. O que eu fui fazer lá. Porque quando eu me permiti a sair do julgamento, da primeira impressão que eu estive, porque como é que se diz, a primeira impressão é a que fica. Aí, se eu não me permitisse a mudar essa primeira impressão e observar todas as belezas, como teria sido a minha viagem? Aí você teria bloqueado mais uma coisa. Aí eu fui para desbloquear uma coisa e bloqueado em outra. Então, é se permitir, é me conectar naquele momento comigo mesma, conversar comigo mesma, conversar com a minha Joana e ter uma conversa séria com ela. Que ali não era momento de julgamento e que esse julgamento está morrendo dentro de nós. Então, era o momento de viver e vivenciar, apreciar cada beleza. E cada hora que passava lá, eu me permitia viver mais. Eu me permitia a me conectar mais com aquele lugar. Cada passo era um aprendizado. Cada gesto era um aprendizado. Cada conexão com pessoas que a gente não consegue falar diretamente como nós estamos conversando aqui. Mas era o aprendizado do que nós falamos um pouquinho antes. O aprendizado de se conectar olho no olho, de ler, de sentir o que aquela pessoa queria transmitir. E quando aquela italiana passou por mim, eu senti o amor dela, o carinho que ela tinha por mim. Então, eu não precisava entender, mas eu me permiti sentir. Gente, assim, a sensação que eu tenho e me veio agora, na verdade, não é muito diferente do que acontece com um bebê, né? Pensa, um bebê, quando ele nasce, ele não sabe se comunicar. Mas nós mães, os pais, a gente sente o amor desse bebê pela gente. Entendeu? Porque existe, mas ele não sabe dizer. Ele aprende a falar que te ama, ele aprende a te dar carinho, a expressar, externalizar isto na fala. Mas ele não sabe falar. Mas nós, mães, conseguimos saber tudo o que eles querem. A gente entende o que eles querem, o choro de fome é um, o choro de fralda cagada é outro, o choro de dor é outro. Então, assim, o primeiro choro de dor de cólica, a gente não
entende. Mas quando tu entende que tu alivia aquela cólica, o próximo choro igual, você já sabe que é isso. O choro de fralda cagada, o choro de fome, a forma como eles expressam é diferente. Sim. E a gente sente, a gente sabe. E por quê? Porque nós nos permitimos a olhar, a observar, A sentir. a sentir e estar ali 100%. Eu acho que esse é o maior segredo da vida. É um dos aprendizados enormes. Porque viver o presente, sem julgamentos, estar ali 100%, como um eterno aprendizado, como um bebê descobrindo o mundo, como uma mãe também descobrindo, porque nós precisamos descobrir o que fazer, como agir. Sabe que aí tem uma curiosidade que eu quero trazer. Recentemente a gente foi para São Paulo, eu e a Cleide, num congresso, né, numa semana aí de aprendizado de muitos. E eu falava para a Cleide, eu falei para ela várias vezes, nunca deixe de ser essa criança curiosa. Porque, gente, se você sair, se você tiver a oportunidade de ir para um lugar com a Cleide, ela não sabe alguma coisa, ela não entende, ela vai, ela pede, ela, sabe? É muito, assim, ó, parece uma criança descobrindo, querendo desbravar o mundo. Eu falei para ele assim, nunca perca essa curiosidade de criança, porque a gente perde, porque a gente é tão lapidado pelo mundo, não porque você não, porque não pode perguntar, porque não, sabe? E aí, de repente, eu estou com ela e eu me vejo. E aí me lembrei, eu acho que talvez eu não te falei naquele momento, mas eu me lembrei do Wendel Carvalho falando, né, numa das palestras. Não saia de lugar nenhum se você não entendeu uma coisa. Se tu não sabe do que eu estou falando, você pergunta, você não, pare de ter vergonha, de não que. Porque quando a gente se fecha dentro deste casulo, porque a gente não pergunta as coisas quando tu não sabe, você vai se encapsulando e você vai perdendo essa busca por novas coisas, essa busca por curiosidades. E tem estudos também que falam, né? Por exemplo, assim, até para você se concentrar. Então, por exemplo, você está lendo um livro, por exemplo, e você passou por uma página que você não entendeu, você não compreendeu um parágrafo. Se você continuar lendo, o restante você pode ler 5 páginas que tu vai compreender 80%, porque você ficou preso naquilo que você não entendeu. Mesmo que o restante esteja claro, você não vai compreender. Então, assim, entenda, pergunte, descubra o que você não entendeu e tá tudo certo, a gente não nasceu sabendo. Criança desbrava o mundo desse jeito, perguntando. Por quê? Pra quê? Gente, a minha com 5 anos assim, por quê, mãe? Por quê? Por quê? Pra quê? Pra quê? Aham. O tempo inteiro. E às vezes nós deixamos essa criança morrer dentro de nós. E você me trazendo essa percepção foi muito engraçado, porque, né, como eu já falei, eu não fui sempre essa mulher de evolução. Eu vivi muitos anos dentro do casulo igual você está vivendo. E eu sou uma pessoa, como eu disse, eu fiz amizade lá com a italiana, sem falar, mas eu encontrei também pessoas brasileiras lá, tem muito brasileiro no Atacama. E eu fiz amizade, me conectei muito com a Jo. Beijo, Jo. Aí, um dia de noite, nós ia sair para jantar, aí eu assim para minha filha, ô filha, vai convidar a Ju para jantar junto com nós hoje? Aí ela assim para mim, tá mãe, tu me ensinou que não é para se conectar com pessoas desconhecidas. Aí eu sei que eu assim, filha, saiba que aquela mãe lá da adolescência, primeiro ela queria te proteger, e segundo, ela não existe mais. Hoje eu te dou liberdade. Mas só para fazer um pequeno adendo,
Hoje de manhã, quando eu saí para levar minha filha na escola, eu moro em um condomínio, né? E já aconteceu algumas vezes, porque ela tá naquela fase em que eu preciso exatamente isso. Não fale com pessoas estranhas, não aceite coisas de pessoas estranhas, porque a gente não sabe. É proteção, neste momento é proteção. Sim, sim. E aí já aconteceu algumas vezes da gente encontrar, eventualmente, ela não fala com quem entra no elevador. E hoje entrou um casal, hoje nós entramos junto com um casal, eles têm o menino deles tem uns 9 anos, assim, mas eu vi o menino bebezinho, então assim, eu vi o menino crescendo, só que o menino não estava só os dois. E aí eles conversando e, né, a gente conversando, porque eu conheço eles desde que eu moro no prédio, fazem 10 anos. E aí quando a gente chegou no carro, ela disse assim: "Mãe, você conhece essas pessoas?" Porque ela não falou, entendeu? Eles perguntaram, tipo, ela foi com a mochila dela arrastando, que ela não falou. Eu falei assim, sim, minha filha, são nossos vizinhos. Ela assim, vizinhos, assim, vizinho igual o Theo, né? Que o Theo né, amiguinho dela de porta. Sim, eles moram no outro andar e tal. Mas assim, a gente precisa fazer isso. Mas ao mesmo tempo... Com equilíbrio. Sabe o que me veio aqui, Ivete? Algo que talvez você possa usar e talvez quem está nos ouvindo. O fato de, especialmente para ela, colocar para ela, filha, sempre que você estiver com a mamãe ou com o papai, você pode conversar com pessoas estranhas. Porque o papai e a mamãe vai estar aqui para saber se essa pessoa é boa ou não. Agora, quando você está sozinha, você ainda não consegue entender que no mundo existe muita malícia. Sabe? De repente trazer isso para não trazer esse bloqueio. Entende? Uma clareza para ela desse lado. Aí, porque eu digo assim, porque senão acaba trazendo um bloqueio. Então, dela querer ir para o mundo, às vezes, fazer alguma coisa. Olha só. E o equilíbrio. Olha só, a tua filha hoje é adulta, entendeu? E ela ainda tem carrega essa memória, entendeu? Sim. Isso me veio bem forte, assim, porque eu estou nessa fase que eu realmente preciso, porque assim, é responsabilidade Sim. minha da gente ensinar e não deixá-la solta para que qualquer pessoa tenha acesso a ela de forma que possa ocorrer alguma situação, porque infelizmente o mundo a gente precisa se proteger, precisa proteger as Mas eu nossas acho crianças. que seria uma boa estratégia, sabe? Em trazer para ela o fato de, filha, quando você estiver com o papai e a mamãe, você pode conversar. Que daí o papai e a mãe vai orientar se essa pessoa é uma boa pessoa para você ou não. Então, quando você estiver sozinha, não. Porque daí não tem ninguém para proteger você. Entende? Traz esse lado para deixar a coisa mais leve e não trazer esse bloqueio. E daí, quando ela lhe vê também conversando com pessoas estranhas, ela também vai entender que a mamãe também se permite conhecer, se permite vivenciar, me permite viver, sentir se aquela pessoa é uma boa pessoa, de estar junto. Então, eu digo, às vezes é muito importante isso, para não criarmos os bloqueios. E mesmo assim conseguirmos protegê-los. Então, trazendo ali para o que a minha filha trouxe, né? Lógico que ela falou num ar de brincadeira, mas eu sei que foi algo que eu deixei... Que marcado. Tá marcado para ela, dela, né? A gente saiu nós três, foi muito gostoso, a gente conversou de tudo, sabe? Uma noite... Ela é brasileira? Ela mora em São Paulo. Então, foi muito gostoso. Hoje de manhã até estava vendo no story dela, ela ainda estava falando da gente, sabe? Foi uma conexão muito forte entre nós, assim, parecia que a gente já se conhecia há tempo. Então, é algo que às vezes a gente também precisa se permitir. E viajar é isso, é trazer uma bagagem de conhecimentos e novas amizades. Umas mais próximas, outras não tanto, umas a gente se conecta um pouco mais, outras menos, mas ali naquele momento se permitir vivenciar, conhecer, trazer a cultura do lugar, sabe? Se permitir isso tudo. Então eu acho que vale a pena, às vezes, a gente mudar esse olhar, mudar a nossa percepção e não deixar a nossa criança
morrer. Então, e isso é uma coisa bem interessante, porque eu sempre vejo assim, a gente enquanto adulto, quanto a gente realmente é fechado para pessoas, né? E tu vê criança, por exemplo, assim, a minha filha, tipo, aonde ela vai, ela vê uma criança, em 2 minutos estão brincando. E nós, enquanto adultos, a gente não se permite fazer esse contato com uma pessoa que a gente nunca viu na vida. E essa criança, muito provavelmente, dependendo do local, ela brinca com essa criança que ela acabou de conhecer. Ali talvez nunca mais veja, mas ela aproveitou aquele Ela momento. vivenciou. Ela vivenciou. Eu acho que isso é muito forte dentro de mim, sabe, Ivete? Que foi muito engraçado. Que daí estava todo tempo, a gente estava lá, mas estava em contato especial, fazia chamada de vídeo, eu com meu marido, com as minhas filhas, com a outra filha que ficou, a Jé com o namorado dela. Aí a gente sempre estava ali junto conversando, né? E uma hora ela conversando com o namorado dela, aí ela assim, ela me chama na hora das brincadeiras, ela me chama de Cleidinha, né? A Cleidinha assim, né? Tá aí, já veio aqui, faz amizade com a americana, já faz amizade com não sei o quê. Aí hoje à noite, vamos jantar com essa mulher. Isso pode. A Cleidinha. A Cleidinha faz amizade por todo lugar que passa. Assim, do jeito brincando, né? Aí o namorado dela assim, Cleidinha. Sabe? Então são os momentos muito gostosos. E esse lado da minha criança, ele é muito forte, assim, de fazer amizade, de desbravar, de conhecer, saber a história do outro, sabe? Conectar, viver, vivenciar. Então, essa sou eu, gente, não adianta. A Cleide sendo Cleide mesmo no deserto do Atacama. Mesmo no deserto do Atacama. Ou seja, não existe lugar para você não ser quem você é. Sim. Quando a gente tem a nossa essência muito bem resolvida, sabe? Tu consegue Quando fazer você é essência, né? Quando você é essência, quando você talvez e muito provavelmente na vida você se perdeu e você resgatou, porque faz parte do processo. Faz. Quem não se perdeu de si, da sua essência, sabe? A gente acaba passando por esse processo que também é necessário, que talvez seja um deserto que você esteja vivendo, né? Onde você não sabe mais quem você é, o que você gosta, e quando você resgata e volta para a essência, para o ser quem você nasceu para ser, para o ser quem você é, ou seja, para a tua essência, quando você é pura essência, não existe lugar. Não existe deserto que você não possa ser você, que você não possa exalar o seu brilho, exalar o seu charme, exalar a sua essência, exalar aquilo que você é. E às vezes você se perde dessa criança. Você se perde desse teu lado de desbravar. Às vezes a vida ela lhe traz isso, de você não ser, não poder, não pode, não faz, quieta, cala a boca, sabe? Isso não é para ti, quem tu pensa que tu és, aonde tu vai, fazer isso tudo. E às vezes você só precisa se permitir. Se permitir se desbloquear. Se permitir voltar para sua casa. Voltar para sua essência. Fazer as pazes com a sua criança. Te encontrar novamente. Para você parar de brigar com a sua criança interior. E vocês duas unirem força. Porque quando a tua criança está muito ferida, está muito machucada, está muito distante da sua essência, você não consegue ser feliz. Aí o teu corpo fica o tempo inteiro demonstrando sinais. Um travamento de coluna, uma falta de voz, dor no joelho, dói aqui, o rim ataca. E tudo você não sabe por quê. Eu ando tão doente. Será que é mesmo?
Será que é doença de verdade? Ou é o seu corpo dando sinal? Quando o teu corpo grita, analise, reflita. O que eu preciso olhar? Qual é a emoção que eu preciso soltar? O que precisa desbloquear? Por exemplo, coluna. O que é a coluna? É caminhar, dar o próximo passo. Bloqueou, tu trava. E isso foi a maior essência para mim do deserto. Porque eu precisava passar. Eu precisava ir além para poder voltar muito melhor para aqui. Para poder voltar mais forte, voltar mais equilibrada. Quando a voz para. A Cleide está falando isso porque a gente está gravando e eu quis cancelar a gravação. Porque eu estava sem voz. Talvez você ainda perceba, tá um pouquinho em distonia, mas ela tá aqui. Mas ela chegou aqui, ela mal conseguia falar. Nós fizemos uma oração, nós nos conectamos, pedi permissão a Deus para liberar, para falar, porque a nossa voz é a essência. A nossa voz precisa desbravar o mundo. Nós estamos aqui para entregar, para levar o nosso Deus com todos os lados. E muitas vezes o inimigo está lá, querendo pará-la. Mas a nossa Bíblia está aqui. O Nosso amuleto, né? O nosso amuleto. O nosso Deus está sempre conosco. Então Ele não vai parar. Ele não vai nos vencer. Não vai. E é por isso que nós estamos aqui. Para convidar você. Sim, você. Com muito carinho, com muita energia. Para você se permitir a voltar para sua casa. Fazer as suas pazes com a sua criança. Se permitir aprender as leis do corpo. O que cada uma delas quer falar com você. Porque existem muitas. E quando você aprende a identificar, você logo quebra. Eu vou dizer assim para você, se a Ivete não se permitisse vir aqui gravar do jeito que ela estava, com certeza ela iria ficar uma semana sem voz. Mas ela silenciou o lado do inimigo. E ela me disse assim, Cleide, hoje como nós vamos falar da sua viagem, eu vou falar menos. Será? Será que eu falei menos? Vai lá no começo do episódio, olha o tantão que eu falei. Neste, especificamente. Eu comecei a falar e eu não parei de falar. Sim. Então, é se permitir. É se permitir ter uma guia para orientar. É se permitir contratar alguém, como eu contratei uma agência para desbravar o deserto. É se permitir ter alguém que está um pouquinho acima de você. Que sabe um pouquinho a mais. E vir junto. Que nós vamos estar em 3 pessoas para lhe guiar. Eu, a Ivete e o nosso Deus. Amém. Então, se você quer isso para a sua vida, o link está aqui abaixo da nossa mentoria, ou nos chame no direct, que a gente vai estar respondendo, trazendo todas as orientações e explicações para você. A gente marca, está dando de presente 30 minutos para você conhecer um pouquinho mais do que é a mentoria Volta para Casa. É isso aí. E para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Talvez quem está nos ouvindo agora não possa ir para o Atacama, para esse silêncio. Como fazer para se conectar, para encontrar esse silêncio dentro de si? Qual que seria a sua #dica?
A hashtag dica, se você não pode ir pro deserto nesse momento, você procure sair do seu deserto primeiro. Porque sair do seu deserto é se conectar com a sua criança, resgatar a sua essência, para você poder desbravar tudo que é a vida, tudo que Deus tem para com você. Então, saia do seu deserto primeiro, se permita trilhar nesse deserto, para assim você poder ir e viver o extraordinário, que é o que Deus nos deu. Em João 10:10, Deus nos fala. Gente, me falhou o versículo. O que Deus fala? Eu não lembrei agora. Me perdoe, mas fugiu. Mas eu vou deixar o versículo do João 10:10 aqui, que ele fala da prosperidade. Ele fala que Deus nos trouxe nesse mundo para sermos prósperas em todos os lados, em todas as áreas da nossa vida. Amém. Assim seja. Ah. Até semana que vem. Beijo no coração de vocês. E se o Atacama fez sentido para você, curta, comente e seja, viva, se permita viver o essencial.